Olá, pessoal! Vamos lá então para a nossa aula, de tipagem sanguínea e também sobre o teste de Cumbis. Tanto tipagem sanguínea como o teste de Cumbis são testes de aglutinação direta, tá? Então, nós já falamos da diferença sobre aglutinação direta, indireta, inibição da aglutinação. Já falamos muito sobre o látex, né? Então, agora vamos lá na aglutinação direta. Nessa imagem aqui, gente, nós temos a imagem da lâmina lá na hora da aula prática, essa lâmina que a gente analisa. Então, aqui, isso aqui é o que a gente chama de aglutinação. Então, aqui, essa amostra aglutinou, esta amostra aglutinou. E essa aqui, essa amostra, não aglutinou. Então, aqui é a gotinha de sangue normal. Então, isso aqui não aglutinou. Então, isso aqui é aglutinação e isso aqui é aglutinação. E por que ela é uma aglutinação direta? Porque o antígeno da hemácia, ele é natural. Ou seja, a pessoa já nasce com aquele antígeno ali na superfície da hemácia, tá? Vamos lá, né? Antes de entrar no teste em si, vamos falar um pouco sobre o tipo sanguíneo, sobre a transfusão. É algo, gente, relativamente novo. Transfusão de sangue começou a ser feita no século XX. Então, foi em 1900 que descobriram o A, o B, o tipo O. Depois que foram descobrir que tem pessoas que têm o A e o B na superfície das hemácias, só em 1940 que foram definir o tipo RH. O tipo RH é o famoso positivo e o negativo, né? E o importante é o seguinte, esse grupo sanguíneo, ABO e ORH, são constituídos por antígenos que são a expressão de genes herdados, ou seja, nós herdamos o tipo sanguíneo do nosso pai e da nossa mãe. A gente herda o tipo sanguíneo de uma geração anterior, tá? Então, a gente herda do pai e da mãe. E qual que é a grande importância desse sistema? Então, nós temos o sistema ABO e o RH, que são muito importantes para a transfusão sanguínea. Por que eles são tão importantes na prática transfusional? Eles são tão importantes, gente, porque eles têm uma maior capacidade de provocar a produção de anticorpos. Ou seja, o tipo A, o tipo B, o tipo RH, eles estimulam uma grande produção de anticorpos. E isso, isso é a grande importância. Por isso que antes de uma transfusão, a gente tem que ver o tipo sanguíneo do paciente, ver se é compatível ou não. Porque se faz uma transfusão errada, estimula a produção de muito anticorpo contra esse sangue. E essa resposta imunológica muito forte pode provocar essa resposta imunológica muito forte pode provocar aquelas alterações vasculares exacerbadas, trazendo um dano ao paciente. Então, quando a gente observa que ocorre uma transfusão errada, por exemplo, uma pessoa do tipo A recebe sangue de uma pessoa do tipo B. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque uma pessoa do tipo A, ela tem o A, mas ela não tem o B. Então, quando ela recebe do B, o sistema imune do receptor entende que esse B é estranho. E esse B estimula a produção desses anticorpos. Então, estimula a produção de uma resposta imune muito forte contra esse tipo sanguíneo B. E essa resposta muito forte pode trazer problemas para o paciente. O paciente ele pode apresentar febre, ele pode apresentar uma queda de pressão, ele pode apresentar uma hipotensão. O paciente pode ter uma coagulação intravascular disseminada por causa disso. Então, o paciente pode ter um problema sério por causa de uma transfusão errada, tá? Então, são aqueles problemas que a gente viu, né, lá no início do semestre, de respostas imunológicas exacerbadas, como inflamação descontrolada.
Ele pode morrer, o paciente? O paciente ele pode chegar a morrer, tá? O que a gente observa, o Fagner? Não é comum ter casos de morte, porque os bancos de sangue são muito preparados. Então, vários testes são feitos. Então, faz a tipagem sanguínea. Depois da tipagem sanguínea, viu que é compatível, viu que eles podem fazer a transfusão, a amostra de um entra em contato com a amostra do outro in vitro. Então, antes de colocar a amostra, antes de fazer a transfusão, eu faço um teste in vitro. Eu pego um tubo de vidro, né, um tubo, e misturo esse sangue. E aí, nessa mistura, eu posso ver se vai aglutinar ou não. Então, vários testes são feitos antes, mostrando, comprovando a segurança. Então, aí é muito difícil um banco de sangue falhar nos dias de hoje, com todos os testes que ele tem ali disponível, tá? Mas mesmo assim, no momento da transfusão, esse paciente ele não pode ficar desassistido. O que significa isso? Enquanto a transfusão estiver acontecendo, tem um profissional, por exemplo, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, observando os sinais vitais desse paciente. Então, fica ali alguém observando se não está tendo alteração na temperatura corporal, se não está tendo alteração na pressão sanguínea, né? Começou a observar alterações nesses sinais vitais, suspende para a transfusão, tá? Então, hoje é muito difícil o paciente ter um problema com uma transfusão errada. Mas pode acontecer? Poder sempre pode. Né? Você está pegando o sangue de uma pessoa e transfundindo para outra. Então, o risco sempre existe, tá? É Então, porque, professor, diga. eu pensava assim, ó, que antes, né, antes da aula agora, mas eu sempre tive a ideia de que era o seguinte: como tem essa tipagem sanguínea e cada um tem um tipo de sangue, eu pensava que quando a pessoa A entrava em contato com o B, por exemplo, era mais ou menos tipo um carro que é a gasolina e você pega e coloca água nele, então que é automático que ele não ia funcionar. Então, Vai dar mas problema. tá, mas aí eu falo assim, mas ainda há a possibilidade da pessoa Sobreviver. continuar com vida. Sim, Com é vida. possível a pessoa sobreviver. Como? Né? Deu a reação, observou que o pessoal está tendo alteração de sinais vitais, suspende na hora. Por quê? Porque aí você diminui a quantidade de sangue que entrou. Porque a pessoa, você transfundir a bolsa todinha, o paciente tendo reação, não pode. Aí o paciente pode morrer. Mas começou a transfusão, começou a dar problema, para. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar esse sangue do paciente. Como que eu vou tirar esse sangue do paciente? Eu aplico nele uma solução fisiológica, então ele vai ficar com soro, porque o soro, né, vai acelerar a diurese. Esse sangue ele vai ser filtrado. Então, para aquele sangue que entrou ser eliminado, ele só vai ser eliminado com a filtração sanguínea. Então, como que eu vou fazer essa filtração? Como que eu vou acelerar esse processo? Colocando nesse paciente a solução fisiológica, ele vai ficar no soro. E aí, para depurar esse sangue, para eliminar esse sangue, entendeu? E aí, por exemplo, aqui o Matheus está dando aqui, né, uma outra situação aqui no bate-papo. Igual hoje em dia, nós temos os soros, né? Um soro que nós temos no mercado é uma imunoglobulina anti-D. Então, quando faz a transfusão de um positivo para um negativo, por exemplo, o positivo tem o D, né? Então, quando faz a transfusão do positivo para o negativo, eu posso aplicar nesse paciente essa imunoglobulina que existe no mercado, que é a anti-D. Aí essa anti-D vai bloquear o D, né? E aí, então vai ter uma resposta boa aí nesse paciente, tá? Não, ele não fica engasgando, não, Alisson. O paciente começa a ter alterações de sinais vitais, ele começa a ter febre, queda de pressão, tá? Ele não vai engasgar, não. Começou a ter febre, alteração da temperatura corporal, alteração da pressão sanguínea, para a transfusão, porque tem alguma coisa errada.
tá? Então, tem como a gente reverter o quadro, como, por exemplo, com esse soro anti-D, com a aceleração da diurese, utilizando ali o soro, né? Então, hoje em dia, tem como salvar a vida desse paciente, tá? Aqui, gente, vocês me matam de rir, né? E a Carolina tá aí dando gargalhadas na casa dela. Bom que a aula fica animada, né, Alisson? Aqui, gente, é o seguinte. Como eu tinha falado para vocês, é uma herança genética. A gente herda do pai, herda da mãe. Então, nós temos o fenótipo e o genótipo. O genótipo é o gene. E o que é... vamos lá na genética. Qual que é a diferença entre fenótipo e genótipo? O que é o fenótipo? Alguém sabe para mim falar o que é um genótipo? Um fenótipo? O fenótipo é a expressão da característica e o genótipo é o código genético. Exatamente, Valdir. O fenótipo é o que manifesta. Então, cada um tem um gene do ABO, tá? Do grupo ABO. Mas o tipo sanguíneo é o fenótipo. Então, por exemplo, eu falo assim, eu sou do tipo A, eu sou do tipo B, eu sou do tipo AB. Esse é o fenótipo. Isso é o que manifesta. Mas ser do tipo A pode ter dois tipos de genótipo. Uma pessoa do tipo A, ela pode ter o genótipo AO ou ela pode ter o genótipo AA, tá? Então, deixa eu pegar aqui meu risquinho. Então, a pessoa do tipo O, ela pode apresentar esses dois tipos de genótipo. Então, a pessoa fala que ela é tipo A, mas ela não sabe se ela é AO ou se ela é AA. A pessoa do tipo O, obrigatoriamente, ela é OO. Tá? Então, o O, ele tem que ter os dois genes, tem que ser O. Porque o O é a ausência de antígeno. Um paciente do tipo O, ele não tem nada. O paciente tipo O é o tipo 0. Na verdade, o tipo O ele é o tipo 0. Tá? Por que ele é 0? Porque ele não tem nada. Ele não tem nem o A, nem o B. Então, os dois genes dele, obrigatoriamente, tem que ser o O. Uma pessoa do tipo B, ele pode ter o gene BO, e o que vai manifestar vai ser o B. Ele pode ter o gene BB, e aí o que vai manifestar, né, vai ser o B, né? Uma pessoa do tipo AB, obrigatoriamente, ele tem que ter o gene do A e o gene do B. Então, para ser AB, tem que ter o gene de um e o gene do outro. Para ser o tipo O, tem que ter os dois gene O também. Agora, o A e o B é diferente, porque o A é o que vai manifestar. Então, se tiver AO, qual que é o que vai manifestar? O A. Se tiver BO, qual é o que vai manifestar? O B, tá? Com isso, o que eu quero de vocês? Quero de vocês aqui o seguinte. Vamos lá para o meu quadro branco. Vamos lá. Uma criança, uma mulher, vamos pegar assim, ó. A mulher é do tipo A, o pai é do tipo A. Essa criança, ela pode ser do tipo O? O que vocês acham? Essa criança, ela pode ser do tipo O? Não. Não. Vamos lá, vamos pensar no... Isso aqui é o fenótipo. Então, a mãe é o fenótipo A, o pai é o fenótipo A. A criança pode ser do tipo O? Vamos lá. E se essa mãe do A, essa mãe fenótipo A, e se essa mãe tiver o genótipo AO? E se esse pai tiver o fenótipo AO? Quando vai fazer o cruzamento? Eu não posso ter uma criança O? Sim, mas a chance é bem pequena, né? Mas existe? Existe. 25% de chance. Ou seja, uma pessoa, uma mãe do fenótipo A e um pai do fenótipo A,
Eu não falei do gene, eu estou falando do fenótipo, é o tipo sanguíneo dele. Ele não sabe o gene dele. Ele só vai, eu sou do tipo A, eu sou do tipo A. Então, uma criança, um pai tipo A, uma mãe tipo A, pode ter uma criança do tipo O? Pode. 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 E isso vai estar na prova. E se a mãe for a O e o pai for a aí a chance diminui ou não tem mais chance? Não, aí muda, né? Agora vamos pegar outro exemplo. A mãe é a O e o pai a A. Aí agora vai ter tipo O? Nunca na vida que vai ter tipo O. Por quê? Porque que nunca na vida que vai ter criança do tipo O. Porque os cruzamentos aqui, ó. A com A, O com A. Mas se tiver O com A, o fenótipo vai ser o quê? O fenótipo vai ser A. Então, no caso, o O, ele é recessivo. Exatamente. O O não tem nada. O O não tem nada, ele é zero. Então, você tem que fazer... Vamos lá, vamos voltar lá no nosso slide, né? Isso vai estar na prova, gente. Eu adoro pôr essa questão na prova. E na plataforma digital tem questões disso também. Se não me engano, eu acho que o desafio é sobre isso, tá? Vocês fizeram um desafio? Ainda não, né? Vamos ver se vai dar tempo da gente resolver o desafio hoje. Uma pessoa do tipo, o fenótipo A, ele pode ter esses dois genes aqui, ó. Agora, uma pessoa para ser do tipo O, o gene é só esse. Uma pessoa do tipo AB é só esse. Vamos pegar aqui o caso da Flávia. A mãe da Flávia é tipo A e o pai da Flávia é tipo B. Então, vamos lá. Interessante aí, hein, Flávia? Vamos lá. O caso lá, vamos ver, né? Se a Flávia é filha do padeiro ou não, né? A Flávia a mãe é tipo A e o pai é tipo B. E a danadinha, gente, nasceu tipo O. Como que isso é possível? A Flávia é filha do padeiro ou não? Com certeza não, né, Flávia? Agora todo mundo já sabe que possivelmente não, né? Se é sua mãe, se é seu pai mesmo, sua mãe é tipo AO e seu pai vai ser tipo BO. E aí, com isso, você veio aqui, ó, desse cruzamento aqui, ó, de O com O. E aí você, então, é O. Entendeu, gente? No teste de aglutinação, Caroline, a gente identifica o fenótipo. Na aglutinação direta, para a gente ver a famosa tipagem sanguínea, eu só quero saber o tipo sanguíneo do paciente. Para eu saber o tipo sanguíneo, eu faço aglutinação direta. A aglutinação direta, eu pesquiso se o paciente tem o antígeno. Então, eu só vou ver o fenótipo, que é só o que manifesta, tá? Para eu saber o gene, aí eu tenho que fazer um teste de biologia molecular. Eu tenho que fazer, por exemplo, um teste de paternidade, que é um teste de biologia molecular em que eu vou fazer a pesquisa do gene. Aí eu vou conseguir ver, aí eu vou conseguir confirmar, né, que o gene é AO, que o gene é BO, aí é outra técnica. E aí é uma técnica cara, elaborada, que demora 10 dias, 15 dias para ficar pronto esse resultado. Tá? A tipagem sanguínea não. A tipagem sanguínea em segundos a gente consegue ver o resultado. Em 1 minuto no máximo o exame está pronto. Diga. Quem me perguntou? É o mesmo DNA, né? Esse teste aí que você falou? Eu vou ver o gene do pai e o gene da mãe. Vamos pegar um caso seguinte, gente. Agora eu tenho o seguinte. A mãe é AB e o pai é tipo AB. Quais os possíveis tipos sanguíneos dos filhos? O filho pode ser tipo A? O que vocês acham? Pode. Pode. Eu junto o A com o A vai ser tipo A. O filho pode ser tipo B? Pode também. Pode também, porque eu junto B com B e dá AB, o bebê. E se o filho pode ser AB? Pode também. Pode também. Agora, o filho pode ser tipo O? Não. Não. Tipo O não pode,
Por quê? Porque não, nos cruzamentos aqui, ó, ninguém tem O, ninguém tem esse gene. Então, o O vai ser impossível. Então, na prova, gente, não deixem de levar isso em consideração e não deixem de fazer os cruzamentos igual vocês aprenderam lá na genética, entendeu? Que aí vocês vão saber os tipos sanguíneos bonitinho e não vão errar isso na prova. Eu vou aqui olhar o desafio da plataforma, que eu tenho quase certeza que o desafio é sobre isso. O tipo sanguíneo. Já vamos, então, só responder aqui essa parte do desafio aqui. Não, vou tentar resolver esse desafio todo de uma vez, né? Vamos terminar essa aula de tipagem, aí a gente resolve o desafio todo de uma vez. Melhor, quem não fica picado. Então, entenderam essa questão do fenótipo e do genótipo? Sim, né? Vamos lá, então. Então, aqui, como eu já tinha falado, quando a gente é exposto a um antígeno que nós não temos, a gente produz um anticorpo contra, um anticorpo específico, né? Então, o que a gente observa? Vamos voltar aqui numa telinha seguinte. Pessoas do tipo A tem na superfície dela o A. Pessoas do tipo B tem na superfície das hemácias dela o B. O B é essa bolinha azul, o A é o espetinho verde. E se a pessoa for AB? Se a pessoa for AB, na superfície das hemácias vão ter os 2 aglutinogênios, tanto o A quanto o B. E uma pessoa tipo O? Pessoa tipo O não tem nada. Não tem nenhum antígeno na superfície dela, tá? Então, isso aqui, ó, isso é o que determina. Aqui é A, aqui é B, a B tem os 2 e o tipo O não tem nada. Então, essa tabelinha é uma tabelinha bem conhecida de vocês. Eu imagino que lá quando vocês foram estudar aí para resolver os desafios da plataforma, os exercícios da plataforma, né? Vocês leram lá sobre a tipagem sanguínea e aí nós vimos o seguinte. Uma pessoa do tipo A tem um aglutinogênio A, uma pessoa do tipo B tem um aglutinogênio B, o AB tem os 2 e o O não tem nada. Só que aí vem um detalhe. Essas pessoas, elas produzem aglutininas. O que são aglutininas? Como se fossem os anticorpos, né? Então tá aqui, ó, o anti. E o que a gente observa? Uma pessoa do tipo A, ela produz anticorpos contra aquilo que ela não tem. Então, a pessoa do tipo A produz anticorpos contra o B. Ela não tem B, então ela produz anti-B. Uma pessoa do tipo B produz aglutinina anti-A. A pessoa do tipo AB, como ela tem os 2, então ela não produz anticorpo, nem anti-A e nem anti-B, porque senão ela vai destruir o que é próprio dela, né? E isso não pode acontecer. Então, uma pessoa que é do tipo AB, ela não tem aglutinina. Agora, uma pessoa do tipo A, ela não tem nada, ela não tem nem o A e nem o B. Aí, ela produz aglutininas anti-A e anti-B. Aí me vem a pergunta. Se a pessoa nunca fez transfusão sanguínea na vida dela, uma pessoa do tipo A nunca fez transfusão sanguínea na vida dela, mas essa pessoa eu consigo detectar no sangue dela aglutininas anti-B. Como isso pode ser possível? A gente só produz anticorpos contra o que é estranho. De repente, a pessoa tem um anticorpo contra o B, que é estranho, mas ela nunca recebeu transfusão sanguínea. Da onde que veio esse anti-B? Da onde que essa pessoa entrou em contato? Aí vem um detalhe, gente. Qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte. Pessoas com idade superior a 6 meses são essas pessoas que têm essas aglutininas. A gente nasce sem aglutinina, mas o que acontece? À medida que a gente entra em contato com o meio externo,
a gente começa a se alimentar, a gente começa a entrar em contato com antígenos de planta, com antígenos de alimento. Então, a gente começa a entrar em contato com substâncias diferentes, com a maçã, com a banana, com o alface, com o tomate, com ambientes, com antígenos aqui do meio, tá? E o que isso desencadeia? Essas plantas, essas bactérias, esses insetos, isso do meio, tem antígenos que são semelhantes ao A e ao B. Então, quando a gente é exposto a esses antígenos e essas bactérias, esses antígenos de bactérias, de plantas, do meio, que a gente está constantemente exposto, eles têm antígenos semelhantes ao A e antígenos semelhantes ao B. E aí, por isso que a gente começa a produzir essas aglutininas naturais, tá? Por isso que é comum a gente observar isso aqui, porque essas aglutininas, elas são naturais. São aglutininas que a gente produz quando nós somos expostos a substâncias do meio, tá? Mas essa quantidade de aglutinina, gente, é uma quantidade muito pequena, que mesmo em uma transfusão, não vai chegar ao ponto de trazer um dano para esse paciente. Por que eu falo isso? Porque vamos lá nas transfusões, né? Antes da gente vir nessa parte, vamos lá nas transfusões sanguíneas. E antes de falar de transfusão, a gente fala também do fator RH. O que é o fator RH? É o positivo e o negativo. Quando a pessoa é positivo, a gente fala que ela tem a presença do antígeno D. E quando a pessoa é negativo, a gente fala que ela tem ausência no antígeno D. Estão me perguntando aqui, por que o tipo O produz aglutinina se ele não tem antígeno? Por quê, Matheus? Uma pessoa do tipo O, ela produz essas aglutininas exatamente porque ela não tem. Aí, quando ela começa a viver, ela entra em contato com antígenos de planta, de bactéria, que são semelhantes ao A. Então, quando ela, no meio, vivendo, ela entra em contato com um antígeno parecido com o A de uma bactéria, ele vai produzir anti-A. E quando ele entra em contato com um antígeno B de uma bactéria, de uma planta, ela produz um anti-B. Entendeu, Matheus? Ela só produz contra o que ela não tem. Como ele não tem nem o A e nem o B, ele vai produzir aglutinina contra os dois, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, aqui é a famosa transfusão sanguínea, né? Quem pode doar para quem? Inicialmente, vamos pensar o seguinte. O tipo O não tem nada, a hemácia dele não tem nada. No tipo A, as hemácias dele tem o A. O tipo B, nas hemácias dele, tem o B. E no tipo AB, nas hemácias dele, tem os dois, o A e o B. Quando eu vou fazer uma transfusão, é quando vão doar ali essas hemácias. Igual, a gente faz muita transfusão quando o paciente perde sangue, quando o paciente está com uma anemia muito forte. Então, a transfusão, ela é muito importante para transfundir, né, as hemoglobinas que estão dentro das hemácias, que são importantes no transporte de oxigênio para os tecidos, tá? Então, essas hemácias, elas são muito importantes nessa transfusão. Então, esses antígenos que estão nessa hemácia é que a gente tem que muito levar em consideração aí, né? Uma pessoa do tipo A, ou do tipo O, ela pode doar para o tipo A? Sim, por quê? Tipo O não tem nada. Então, ele pode doar para o A, que o A não vai destruir, não vai combater o O, porque o O não tem nada. Quando o A receber o sangue do O, ele não vai receber nada de estranho. Tá? O O, ele pode doar para o AB? Pode. Por quê? Porque quando o AB receber o sangue do O não tem nada de estranho. Não tem nada. Então, o AB vai destruir o O? Não, porque a gente só destrói aquilo que é estranho. E o O não tem nada. Ele não tem nada na hemácia dele. A hemácia dele é inerte. Não tem nada, não tem nem A e nem B. Pode doar para o B? Pode, porque o O não tem nada. E ele pode doar para ele mesmo? Pode. Agora vamos lá. O tipo A, ele pode doar para o O? O que vocês acham?
O tipo A pode doar para o O? Não, porque ele não é receptor. Por que que ele não pode doar? Porque quando Tem um anti-A. o A doar para o A, na superfície da hemácia, tem um antígeno A. Quando essa hemácia com A entrar em contato com o O vai olhar e falar assim, ó, opa, você é estranho. E aí vai produzir muito anticorpo contra esse A. Uma resposta muito forte e que vai destruir muito esse A. E aí é onde vem as alterações vasculares, a resposta imunológica que desencadeia aqueles problemas que a gente falou no início da aula, né? Então, o A não pode doar para o O, porque o O não tem o A. Agora, o A pode doar para o AB? Pode. Pode. O AB não tem o A? Olha o A aqui, ó, que é o mesmo daqui. Então, o AB ele pode tranquilamente receber do tipo A, tá? Mas o A, ele pode doar para o B? Não, porque o B não tem o A. Então, o A, ele pode doar para ele mesmo ou para o AB. Vamos lá, o B. O B pode doar para o O? Não, porque é estranho. O B pode doar para o A? Não, porque é estranho. Mas o B pode doar para o AB? Pode. Por quê? Porque eles compartilham aqui, ó, o B, o AB tem o B, né? Então, o B, ele pode doar para o AB e para ele mesmo. Agora, vamos lá. O AB, ele pode doar para o A? O que vocês acham? Não. Pode. E agora? Não pode, gente. Por que não pode? Porque quando o AB doar para o A, tudo bem. Mas vai o B também. Então, quando o AB doa para o A vai receber os dois. Tanto o A quanto o B. E aí, como ele não tem o B, vai dar problema por causa do B. O B é o estranho, né? Então, o AB, gente, ele não pode doar para o A, porque o A não tem o B. O AB não pode doar para o O, porque o O não tem nada. O AB não pode doar para o B, porque senão vai o A, né? E o B não tem o A. Então, o AB, ele só pode doar para ele mesmo. Por isso que a gente fala que o tipo O é o doador